Sejam muito bem-vindos ao canal 69 e hoje a gente vai falar de Brasileirão. Vamos falar dessa última rodada que aconteceu ontem e vamos falar de VAR, como sempre. E, cara, vamos falar de um outro assunto que no final do vídeo vocês não sabem. Vamos começar falando do jogo do Fortaleza, que foi prejudicado, muito prejudicado, por causa da vergonhosa, né, arbitragem, o VAR, que, gente, não é possível que num campeonato como um campeonato brasileiro, que você deveria ter tecnologia de ponta para poder definir uma jogada se é gol ou não, se é gol ou não gol, porque infelizmente o que a gente viu no jogo do Fortaleza foi uma coisa bizarra, a palavra é essa, bizarra. Fortaleza foi muito prejudicado. O VAR chamou e ficou 8 minutos. 8 minutos. Vocês têm noção da agonia que é para o torcedor ficar 8 minutos achando que o gol vai ser validado, porque não tem como não validar. E no final, o que acontece? Eles não chegam a uma conclusão, gente. Como pode não chegar a uma conclusão num lance daquele que é nítido? É nítido que a bola entrou. É nítido que foi gol. E o Fortaleza teve 3 pontos arrancados por um erro infantil. E a gente fala erro para não dizer outra coisa, para não insinuar outra coisa. Mas cada rodada que passa, acontece isso. Aconteceu na primeira, na segunda, na terceira. E vai acontecer com cada time. A cada rodada, só vai passando a batata da mão de um para o outro. Mas não podemos esquecer que por que os times não se manifestam só quando te prejudica, só quando convém. Por que ninguém saiu em defesa do Fortaleza? Por que ninguém saiu em defesa do Sport quando teve o erro contra o Palmeiras? Por que ninguém saiu em defesa do Cruzeiro? E assim outros times. Por que os times só se manifestam quando convém? Só quando erram contra eles? Aí vem o dirigente, presidente, dono, técnico, aí vem todo mundo falar, só que quando prejudica alguém do lado, ninguém fala nada. O único motivo da nossa arbitragem ser desse jeito é pela falta de critério dos clubes que reclamam, mas quando tem a chance de realmente fazer alguma coisa, não fazem. Então, assim, muita gente vai usar esse erro para falar que votaram no Edinaldo como presidente para a reeleição, então não podem criticar. Eu discordo, porque tem que criticar sim. Primeiro, porque, gente, os votos de clubes, tanto da Série A quanto da Série B, não adiantaram em nada, não foi eles que elegeram. E outra, numa eleição que você só tem um candidato, você vai votar em quem? Ah, mas poderiam abster do voto. Poderiam, realmente, poderiam, mas se adiantar de quê? Ia gerar só perseguição. Então, assim, isso aí não é o ponto. O ponto é que os clubes precisam se unir, e isso é falado, não é de hoje, tem tempo que a gente fala que os clubes têm que se unir, mas, infelizmente, não se unem. Então, assim, fica até difícil falar alguma coisa, mas solidariedade aí ao Fortaleza, cara, que teve 3 pontos arrancados, e, infelizmente, a próxima rodada vai ser com outro time, e na próxima com outro, e outro, assim vai até acabar o campeonato. Falar também do Flamengo, que, cara, que fez uma partidaça. Que jogo do Flamengo. Que jogo. Vem cada vez mais se consolidando como favorito a ganhar o campeonato. Sei que é cedo para falar em favoritismo, mas não tem como você ignorar o Flamengo, porque está jogando muita bola, está com um time muito equilibrado, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E é um time que deixa a desejar em pouquíssimas situações, porque consegue marcar pressão alta, consegue pressionar o adversário,
consegue marcar no campo de defesa, consegue. É um time que da Série A é um dos times mais completos, se não o mais completo. E é um time que está um patamar acima, está um nível acima dos outros times. Partidaça do Flamengo. Uma noite para o goleiro esquecer, porque foi muito mal, muito mal. E curiosamente, na noite em que o Hugo foi muito mal, o Cássio foi muito bem. O Hugo comprometeu o jogo. Eu acho que de qualquer forma o Flamengo venceria por ser mais time, tá mais entrosado, o trabalho está sendo muito bem feito, não que no Corinthians não esteja sendo, mas é visível que o Flamengo é superior, né? Tanto taticamente, dentro e fora de campo também. A questão de gestão, essas coisas. E falando do Cruzeiro, né, na noite em que o Hugo fez uma partida para se esquecer, o Cássio faz uma partida para não se esquecer, para ser lembrada, porque foi uma partidaça do Cássio. Vinha sendo criticado, duramente criticado, pelas suas atuações recentes, né? Falhas muito, muito comprometedoras. E, curiosamente, no dia em que o Hugo falha muito, o Cássio salva muito. O Cássio fez uma partidaça. Fez uma defesa lá que, para um goleiro normal, é uma coisa fora do comum. É uma defesa de Cássio de auge, sabe? Então, assim, parabéns ao Cássio. Fez uma partidaça, se emocionou na, na, na coletiva. Na coletiva não, né? Na entrevista depois do jogo, na beira do campo. E, assim, é um cara que ele tem um potencial para continuar jogando nesse nível. Lógico, a gente ainda não tá, a gente não tá vendo um Cássio no auge da sua carreira, da sua forma física. Mas ele ainda tem um potencial para ser dos melhores goleiros do Brasil atualmente. Atualmente. Lógico, se você pegar o nome do Cássio como um todo, o cara é uma lenda. Mas falando especificamente dessa temporada, tem sim, está doido. Está pegando muito, pegou muito, muito, muito. Falhou em alguns lances em outros jogos e comprometeram o resultado, uma saída de bola lá com o gol do que o Bragantino faz, naquela saída de bola errada. Mas sair com o pé não é o forte dele. Né? Mas o Cruzeiro, falando do time agora como um todo, o Cruzeiro fez um jogo bom, nem espetacular e nem ruim, né? Mas foi um jogo bom, um jogo na média. Um jogo parecido, muito parecido com o que fez contra o Bragantino. Só que a diferença é que agora o Cássio segurou o resultado, agiu em defesa mesmo do Cruzeiro. Porque o resultado foi todo dele. Se o Cruzeiro venceu hoje, os 3 pontos se devem ao Cássio, porque, cara, a partida dele hoje foi monstruosa. Foi monstruosa. E o Cruzeiro jogou bem, foi uma partida boa. O Vasco criou mais, teve mais chance de fazer o gol, mas até na entrevista do Léo Jardim, ele fala que dá os parabéns ao Cássio e fala que foi uma noite inspiradora, e realmente foi uma noite inspiradora. E a tendência é que se estivesse jogando até agora, o jogo estaria 0-0 ou 1-0, porque o Cássio não deixou. A verdade é essa, o Cássio não deixou o Vasco fazer gol. Teve chance, mas o Cássio não deixou. E o Cruzeiro numa semana que tinha tudo para ser tranquila, né? Venceu o jogo contra o Vasco, bem, com a atuação muito consistente do Cássio. Do elenco, no geral, foi um jogo equilibrado. Sofreu com algumas bolas, mas conseguiu ali o de Alba, conseguiu fazer ali um bom jogo, o Jonathan também. Então, assim, Cruzeiro, no geral, foi um jogo bom. Foi um jogo bom. Mostra que o time está evoluindo, que tem evolução. Não é aquela evolução que você vai perceber de um jogo para o outro, mas desde o jogo do São Paulo para cá você consegue perceber que o Cruzeiro tem uma evolução bem
não pode dizer, bem sutil, exceto contra no jogo contra o Bahia, que, pelo amor de Deus, jogou muita bola, não deixou o Bahia jogar, méritos do Cruzeiro. E na semana que tinha tudo para o Cruzeiro tá tranquilo, o dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, se envolve em mais uma polêmica. Envolve o Cruzeiro, o nome do Cruzeiro, em mais uma polêmica, que é a questão do Dudu. Todo mundo sabe que o Dudu foi afastado, todo mundo sabe disso. E saiu na mídia que seria pela declaração que ele deu, falando que não estava gostando de ficar na reserva. Eu discordo, acredito que não foi só isso, não tem como ser só isso, porque ele não falou nada demais. O que ele falou foi que ele não estava feliz e o jogador que está na reserva, que jogou a vida toda como titular, ele não vai gostar de ser reserva, não vai estar feliz. Mas acredito que não seja por isso. E o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, deu a entender que tem alguma coisa a mais. Ele falou que o afastamento foi, um dos motivos do afastamento foi a entrevista. Mas eu acredito que se um dos motivos foi a entrevista, tem alguma coisa por trás. E eu acredito que não deveria ter. Porque se você criticar um jogador por querer jogar, eu acho que é meio, sei lá, meio até irônico, né? Porque a gente critica muito o Matheus Pereira porque não está jogando, não está conseguindo desempenhar, e ontem eu consegui também não conseguiu desempenhar. A gente cobrar do Gabigol, ainda que sim, que o cara tem, né, o artilheiro do time nesse ano agora, mas você questionar o cara por querer jogar, eu acho que é meio, sei lá, meio contraditório. Mas o Pedro Lourenço ontem, né, estava lá no Parque do Sabiá, os torcedores gritaram para ele, e o caso do Dudu, como é que fica a situação do Dudu? E ele falou, quem? Aí e os torcedores responderam, o Dudu. Ele pegou e fez esse gesto aqui, ó. Bem sutil por baixo, mas pegaram, a câmera pegou. E assim, engraçado que a única câmera que não funciona é a só a do VAR, né? Que não consegue entender se foi gol ou se não foi gol. Mas a câmera pegou na mesma hora repercutiu, cara. Acabou o jogo, já se estava falando só nessa questão. Falou, o jogo do Cruzeiro ficou em segundo plano. E ultimamente está sendo assim. O Pedro ele não está sabendo conciliar essa coisa. Ele é novo nessa questão de futebol, né? No ramo do futebol ele é novo. É muito bem sucedido na carreira dele, mas tem coisas que não necessita de ser falado. Tem coisas que ele pode jogar para debaixo do tapete. Não precisa se expor. E acaba que uma exposição dele, ele expõe o time. Expôs o time no áudio vazado quando se abre, expôs o time quando falou que as contratações foram mal feitas. Contratações essa que Pedro Lourenço, no dia da apresentação, colocou como melhores contratações bombásticas, e foram bombásticas pelos nomes envolvidos, né? Gabigol, Dudu, Cássio, e hoje o Dudu, que foi colocado como um nome de peso, está afastado e provavelmente não vai ficar no clube. E como eu digo, provavelmente é porque o próprio dono do clube deu a entender isso. Então, assim, Pedrinho poderia ser um pouco mais cuidadoso. E direto a gente sempre fala isso, cara. Pô, o Pedrinho não precisa se expor desse jeito, não precisa expor o time. Não precisa, ele é autêntico. Isso é bom, é ótimo. Parabéns pela autenticidade. Mas ser autêntico, a gente não precisa ser prepotente. Não achar que só porque eu posso falar, eu falo o que me der na telha, eu posso sair falando isso para todo mundo. E toda pergunta que me fizer, eu sou obrigado a responder. Não é assim que funciona. Ele não é obrigado a responder tudo que for perguntado. Você entendeu? Então, assim, eu acho que ele está pecando nisso e expõe o clube, porque nessa semana que seria uma semana tranquila de trabalho, para poder dar confiança, né? Você teve o Christian, que jogou muito bem, foi curado com um gol. Você tem ali o Fagner, que provavelmente, pelo que está jogando, vai ser titular no time do Cruzeiro. Não sei também como o William vai voltar, mas você tem ali o Bolassi ganhando alguns minutinhos. Né? Você tem vários aspectos do jogo, do time, para poder observar, para poder melhorar.
Só que aí na semana você vai ter que conviver com essa polêmica de todo mundo falando a todo momento sobre a permanência ou não do Dudu no Cruzeiro. Então, assim, falha para mim do Pedro Lourenço, questão de comunicação dele, por ser muito comunicativo, ele acaba pecando nessas horas e isso prejudica o time. Então, assim, deveria tomar mais cuidado, deveria, porque coloca em exposição um time que está precisando de calma, está precisando de paciência, está precisando ali da torcida junto, e essas coisas que vão surgindo só afasta mais o torcedor, só coloca mais lenha na fogueira, e essa fogueira já está muito grande. Então, assim, pô, Pedro, dá um mole desse não. Galera, no mais é isso. Foi uma rodada muito boa para o Cruzeiro, quarto lugar, muito boa para o Flamengo, nem tão boa para o Corinthians, né? Para o Fortaleza também, acredito que vai querer esquecer. Mas, assim, teve aspectos positivos e negativos na rodada. Negativo, como sempre, da primeira à última. Você pode esperar erro de arbitragem, vai interferindo mal, não sabendo interferir. E eu prefiro, às vezes, que eu sei que o VAR veio para ficar. Mas eu preferia que não tivesse, porque quando não tem, o erro, ele se torna só um erro. Só que quando tem o VAR, esse erro, ele é erro, reforço do erro, e se torna um déjà vu. Porque você sabe ali que, por mais que a imagem está mostrando uma coisa, a tal da interpretação, ela te dá outra, totalmente inaceitável. Então, assim, beleza. Aí vai virar aquele círculo vicioso. Vai afastar vai afastar árbitro, repescagem, apitar a Série D e vai virar tudo de novo, aquele círculo sem fim, né? Que clube, arbitragem erra, o VAR erra, o clube reclama, o Edinaldo reconhece, a CBF reconhece o erro, pune o árbitro e depois o time reclama, pune o árbitro erra e fica naquele círculo vicioso que nunca muda. Então, assim, é muita coisa para melhorar nessa arbitragem, muita coisa para melhorar no geral. E, cara, no mais é só isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Se inscreva no canal, isso ajuda demais. Projeto novo, estou começando agora. Então, assim, qualquer força que vocês me deem, comentar, que seja comentar qualquer coisa aqui embaixo, pode comentar, críticas construtivas, eu aceito. Então, muito obrigado e até mais. Tamo junto. Fui.